é o projeto de decreto legislativo número 18 de 2015, que dispõe sobre concessão de título de cidadania ao senhor Antônio Neto da Costa e da outras providências. Fica concedido título de cidadão pentecostense ao senhor Antônio Neto da Costa. Esse decreto de vigor na data da sua publicação, revogado as posições encontradas. De autoria do vereador Luiz Pereira Gino, que quando ele for se pronunciar, ele vai falar sobre a pessoa. Projeto de decreto legislativo número 19, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania e da outras providências. Fica concedido o título de cidadão pentecostense ao senhor Jorge do Carmo Almeida de Araújo, de autoria do vereador Luiz Pereira Gino Burico. Vamos votar em segundo turno projeto de emenda à lei orgânica número 1 de 2015, que garante pagamento de salário mínimo ao servidor e empregador do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município de Pentecoste e da outras providências. O orçamento 2016 em segundo turno e uma emenda de autoria do vereador Daniel Pessoa Gomes da Silva. Emenda precisa ter votação de novo no segundo turno. Projeto de lei número 12 de 2015, de 29 de setembro de 2015, que é a criação do Conselho Municipal da cidade do município de Pentecoste. Tem 4 emendas. Vocês gostariam que eu lesse logo para vocês? Ou depois das falas a gente abria, aí fazia daquela forma. Vocês mostravam se for modificativo, onde é que mudou, foi que mudou. 3 de autoria do Daniel e uma de autoria do Vicente. Só de sugestão, eu acho que a gente pode usar a mesma dinâmica que foi usada na sessão passada. Por ocasião da votação, a gente explica no momento de votação, deixando claro, lendo como era então, vou só e a operação. Aí, se vocês concordarem, eu vou só ler para ficar apresentado. E na hora que a gente for votar, a gente vai fazer daquela forma. Vai dizer como era, como ficou dentro do projeto. Tá? Todo mundo concorda que seja assim? Porque eu tenho que ler para apresentar. Projeto de emenda. Projeto de emenda modificativa número 1 de 2015. Altera o projeto de lei número 12 de 2015 da outras providências. A Câmara Municipal de Pentecoste, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições legais, aprova a seguinte emenda. Fica alterada a redação ao artigo 1 do projeto de lei acima epigrafado, com a seguinte redação. Artigo 4. Com cidades de Pentecoste terá representação do poder público e da sociedade civil composta de 15 membros titulares e seus respectivos suplentes indicados. Fica alterado o artigo 5º do projeto de lei acima epigrafado com a seguinte redação. O mandato dos membros eleitos, titulares e suplentes do Concidades Pentecoste será igual à prioridade da Conferência Municipal de Saúde. Esta emenda entra em vigor na data das suas publicações, revogadas as disposições encontradas. Aí a emenda modificativa 2 é de autoria do vereador Daniel Pessoa Gomes da Silva. A emenda modificativa número 1 de 2015. A emenda aditiva número 1 de 2015, também de autoria do vereador Daniel Pessoa Gomes da Silva. Altera o projeto de lei número 12 de 2015 da outras providências. Fica acrescido ao projeto de lei acima epigrafado o inciso 8º, integrante do artigo 4 com a seguinte redação. 8º. 4 representantes da sociedade civil organizada com seus respectivos suplentes. Artigo 2º. Fica acrescido ao projeto de lei acima epigrafado os artigos 17 e 18 com a seguinte redação. Artigo 17. A presidência do Concidades Pentecoste será exercida por um membro titular eleito democraticamente entre seus pares.
As deliberações do Conselho de Pentecostes será feita mediante a aprovação da maioria simples dos presentes, cabendo ao presidente voto de qualidade em caso de empate. Artigo 3º. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação, revogar as posições encontradas. De autoria do vereador Daniel Pessoa Gomes da Silva. Presidente, só para esclarecer, na verdade, esclarecer, corrigir que no projeto de emenda modificativa 1 de 2015, no artigo 1º fica alterada a redação do artigo 1º, na verdade, artigo 4º. Tá certo? Só para. Houve um erro. Não, houve um erro aqui na digitação, é só porque está no caput do artigo, está artigo 1º e na nova redação está artigo 4º. Só correção, essa correção. Artigo 4º. Artigo 4º, né? Vamos lá. Emenda modificativa número 2 de 2015. Essa é de autoria do vereador Vicente Paulo Souza e Silva. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 4º, inciso 2 do PL, acima epigrafado, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Aí, artigo 3º, inciso 2, 3 representantes da Câmara Municipal eleitos dentre os vereadores. É 3? Na proposta original 2. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação de revogada as disposições encontradas. Projeto de emenda supressiva, número 1 de 2015. Altera o projeto de lei número 12 de 2015 da outras providências. Artigo 1º. Fica suprimido o projeto de lei acima epigrafado as alienas D e F, integrantes do artigo 4º. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação e revogada as disposições encontradas. De autoria do vereador Daniel Pessoa Gomes da Silva. A palavra está facultada aos senhores vereadores. Gostaria que os senhores vereadores fizessem suas inscrições. O vereador o Daniel Gomes. Gostaria que os outros vereadores fizessem suas inscrições. Bom dia a todos e a todas. Saudar os excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas senhoras vereadoras, saudar todos aqui presentes, representantes de associações, representantes sindicais, funcionários da casa, imprensa. Mas hoje gostaríamos de repercutir alguns fatos que, infelizmente, lamentavelmente, nós tivemos que presenciar nos últimos dias aqui no município de Pentecostes. Eu gostaria de me reportar a dois fatos bem específicos. O primeiro deles, foi uma surpresa, ontem aqui estava marcada uma audiência pública de prestação de contas em atendimento a uma lei complementar, e apenas ao chegar na casa foi que nós recebemos a informação de que a audiência pública não iria mais acontecer, uma audiência pública que já estava previamente marcada pelo menos 15 dias. Me lembro muito bem da presidente ter apresentado o ofício com a data de audiência pública, e quando nós chegamos à casa tivemos conhecimento que não haveria mais audiência pública da prestação de contas da saúde, e que na verdade estava sendo preparada para a apresentação e realização da audiência pública para o orçamento do município.
né? Isso nos causou, no primeiro momento, a estranheza, né? E em seguida surpresa, até pelos fatos que infelizmente a gente vem relatando e pedidos que nós vimos fazendo insistentemente para que algumas coisas fossem alteradas, né? Todos aqui são testemunhas de que em vários momentos nós aqui colocamos a necessidade do cumprimento legal da realização de audiência pública para se debater a peça orçamentária do município de Pentecoste. Mas somente após a votação em primeiro turno foi que houve, aproveitando uma vacância da não realização da audiência, foi que o Executivo se colocou à disposição para realizar a audiência pública. Coisa que não tem mais sentido. A peça orçamentária já aprovada em primeiro turno e depois da aprovação, quem quer realizar a audiência pública realmente fica sem qualquer motivo que a gente possa entender a questão da razoabilidade dessa ação, né? E infelizmente isso só mostra mais uma vez de forma clara o nível de incompetência e de desorganização que o Executivo presta em termos de serviço à nossa população e especialmente a essa casa, né? Mas não apenas satisfeito com isso, veja bem, quando nós nos dirigimos ao gabinete da presidência, vereador Deca, apenas quando estávamos dentro do gabinete da presidência, foi que chegou um funcionário da Secretaria de Saúde trazendo um ofício da secretária, esse mesmo ofício que a presidente leu, dizendo que não haveria audiência pública da saúde por motivos de força maior. Não sei que seria importante que a presidente colocasse quais foram esses motivos, ainda que não estejam no papel. Ainda não estejam no papel, se for conhecimento da presidente, que a presidente coloque isso, porque assim, motivo de força maior nós podemos entender de várias formas. Eu posso entender que a secretária acordou ou não acordou bem, e por motivo de força maior ela não quis vir na audiência. Eu posso entender que o motivo de força maior é que houve um problema de grandes dimensões e a secretária teve que se ausentar e não pôde vir. Então é preciso que haja maturidade e que, acima de tudo, que haja respeito, né, para essa casa. E volto, inclusive, também falando de respeito, questão novamente aqui, não tenho medo de falar o que vou falar, acredito que na visão especialmente do Executivo, a assinatura da presidência da casa não tem validade nenhuma. Infelizmente, presidente Valdelice, essa que é a realidade, né? Vossa Excelência por 3 vezes faz 3 ofícios convocando o secretário, cumprindo a lei, né? E por 2 vezes o secretário manda um ofício dizendo que não pode, e na 3ª vez não manda sequer resposta, né? Então eu particularmente chego à conclusão de que atos emanados da mesa diretora não tem sequer validade para o Executivo de Pentecoste, né? E lamento muito. E na mesma oportunidade gostaria de cobrar publicamente uma postura de Vossa Excelência. E tome as providências. Esqueça essa história de eu sou da base aliada. Não se trata de ser ou não ser base aliada num momento como esse. Se trata, presidente, de respeitar as funções institucionais, as competências institucionais de cada um. Nós aqui cumprimos a função de legislar e de fiscalizar. O Executivo, ele cumpre a função de executar as ações e de dar explicações sobre aquelas matérias que se julgam relevantes, não apenas para a Câmara de Vereadores, mas acima de tudo para a sociedade. É preciso, não é o suficiente a prefeita bater foto de um escritório lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário e dizer que está resolvendo a situação. Nós precisamos ter conhecimento. Não apenas nós, mas os agricultores desse município precisam ter o reconhecimento, precisam saber efetivamente o que aconteceu, né? Então, mais uma vez, eu subo essa tribuna para lamentar, né, atos desse tipo. Não falo isso com satisfação, volto a dizer, falo isso com imensa tristeza, mas gostaria muito que a presidência da casa, pelo menos uma vez, durante esse tempo todo, mostrasse a força e mostrasse realmente, cumprisse realmente aquilo que foi prometido, que foi a questão da competência nos seus atos, acima de tudo a responsabilidade por eles.
isso é essencial, presidente Valdarista, que haja tomada de postura. Né? E eu espero muito, confio que Vossa Excelência tome essa iniciativa. E aqui, volto a dizer, não se trata de atacar prefeita ou prefeito, sei lá quem. Se trata apenas de se garantir o cumprimento de dispositivos legais que estão disponíveis para cada vereador dessa casa. Então, Vossa Excelência tem essa missão e com certeza vai ser cobrada disso. Gostaria também de fazer alguns comentários a respeito da audiência pública que nós realizamos ontem, eu digo nós, Câmara de Vereadores, né, fazer um debate sobre a questão da habitação no nosso município e com um foco voltado especialmente para a situação lamentável que se encontra um grupo de famílias que estão acampadas ali no clube municipal. Nós convidamos, e aqui houve uma dificuldade, porque na segunda-feira os convites realmente não chegaram a tempo oportuno, porque na segunda-feira foi decretado ponto facultativo e as repartições não funcionaram. Particularmente, nós não esperávamos que isso acontecesse. Esperávamos que tivesse expediente normal, ainda que houvesse feriado municipal na terça-feira de Nossa Senhora da Conceição. Então, em virtude disso, a chegada dos ofícios realmente aconteceram meio que em cima da hora, fazendo com que houvesse prejuízo na participação direta de algumas pessoas. Pois não, presidente? Nós aqui na Câmara até ainda abrimos por conta que a advogada também tinha agendado o atendimento e as pessoas já tinham sido pré-agendadas 12 pessoas, não quis voltar. A gente abriu o atendimento ainda da advogada. Na segunda-feira a advogada ainda veio atender aqui na Câmara, mesmo com um ponto facultativo. Mas eu gostaria de fazer referência a um fato ainda mais lamentável do que eu acabei de falar em relação à questão do secretário de Agricultura. Nós viemos aqui, convidamos a representação da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, convidamos o Escritório Fredito, Secretaria das Cidades, a representação da Coordenadoria de Apoio aos Movimentos Sociais do Governo do Estado, ligada diretamente ao gabinete do governador, mandaram representante dos movimentos sociais, estivemos aqui, eu e o vereador Manuel Forte participando, também participou da audiência pública a Luísa Perdigão, que exerce o cargo de direção no Instituto de Planejamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza e que trabalha especialmente com imóveis, com as zonas de especiais de interesse social na cidade de Fortaleza. Foi um momento muito rico. Nós, inclusive, pedíamos que, ainda que não houvesse a participação direta daquelas pessoas que foram convidadas, que se mandassem representantes. Tivemos aqui um momento muito rico, transmitido ao vivo pela TV Legnas. E aqui, Zé, a gente inclusive já cumprimenta e agradece a todas as vezes que a gente convoca, você sempre está aqui presente. Foi convocado para transmitir a audiência pública da saúde, perdeu outros compromissos para estar aqui, mas infelizmente os nossos secretários, os secretários municipais, especialmente a da saúde, prova claramente o grau de responsabilidade e o grau de incompetência que age ao dirigir aquela secretaria. E aí, ao fim, tiramos vários encaminhamentos, vereador Léo. E aí, ao final, houve um convite por parte da organização da audiência pública para que nós fôssemos visitar as famílias lá no clube. E na saída para o clube, eis que quem a gente encontra na calçada da Prefeitura Municipal de Pentecoste, a secretária da Assistência Social. A mesma que encaminhou o ofício, a adjunta, auxiliar, não sei o que encaminhou o ofício dizendo que ela estaria em Fortaleza no dia de ontem. Então, mais uma vez, é lamentável que a gente esteja assistindo cenas como essa. Lamentável. E eu não consigo entender como que uma secretária que trabalha 2 dias na semana, nós estamos no município 2 dias na semana, prestando expediente na secretaria,
filha da prefeita, a psicóloga nega, vira as costas com um problema tão grave como é o problema da moradia e da habitação desse município. Vossas Excelências, com exceção do vereador Manuel Forte e da minha pessoa, perderam os depoimentos que marcaram o dia de ontem, a participação do povo. Quando o povo teve a oportunidade de dizer onde dói, de falar das más condições que são enfrentadas, de falar a forma de tratamento, como vem sendo tratados, né, da dificuldade que vem encontrando, né, e, acima de tudo, do descaso a qual a gestão Construindo o Futuro vem praticando contra essas famílias. Mesmo as famílias que 3 anos atrás, muitos deles acompanharam a atual prefeita na eleição. E essa é a resposta que se dá. Então, o povo de Pentecostes precisa aprender que a utilidade do eleitor, do cidadão, não reside apenas no dia 4 de outubro, não, dia da eleição, não. É bom que as pessoas se acostumem com isso e que se lembrem, acima de tudo, que se lembrem desses fatos, para que possam fazer um julgamento e coloquem as pessoas certas nos locais certos. Eu acho que é a grande mensagem que a gente tem que passar para o eleitorado pentecostense e para os cidadãos e cidadãs. Então, volto a dizer, não falo isso, não sinto o menor orgulho, faço parte da bancada de oposição à gestão, mas nem por isso sinto prazer, vereador Deca, de dizer, de fazer esses relatos. Mas eu também não posso me mentir e, acima de tudo, eu não posso mentir e faltar com a verdade para a população que nos escuta, para a população que nos ouve. Então, é lamentável isso acontecer. Volto a dizer, é lamentável. Mas, confesso também que não me causa estranheza. Não me causa estranheza porque os comportamentos já vêm sendo definidos há um certo tempo. Não podia esperar outra coisa do secretário de Agricultura a não ser a covardia de não se apresentar aqui na Câmara. E eu volto a dizer e volto a chamar a atenção: esse rapaz é pré-candidato, ou se anuncia nas comunidades como pré-candidato a vereador. E aí eu pergunto que ele mesmo possa utilizar os veículos aqui, os elétricos, eu tenho certeza que não vai deixar de dar espaço, para que ele possa dizer qual é a moral que ele pensa que terá quando, uma vez sentado nessas cadeiras, terá em propor um requerimento convocando um secretário para dar explicações. Já foi convidado várias vezes para dar explicação lá na TV Leve e no rádio. Quer dizer, assim, eu volto a dizer do nível de chateação, mas infelizmente é a realidade. Gostaria de comentar alguns aspectos, os projetos de emenda que nós propomos ao projeto do Conselho Municipal das Cidades. Foi inclusive, o vereador Manuel Forte estava aqui também, quando a própria membro da Secretaria das Cidades, representante do governo do Estado, colocou a necessidade de se ter efetivamente um Conselho Municipal das Cidades instalado, mas acima de tudo, vereador Burigo, efetivamente funcionando, não conselhos meramente figurativos, para que esse conselho seja instância produtiva e seja instância deliberativa de decisões acerca dos problemas ou das funções das cidades. E aqui eu cito a questão de desenvolvimento urbano, eu cito aqui a questão de saneamento básico, saneamento ambiental, ações de territorialidade, a questão da habitação, enfim, vários temas que permeiam a questão das cidades como um todo. Então eu acho que é essencial, e inclusive uma das emendas que a gente propõe é que seja garantida, tá certo? Garantida de forma presente e atuante a participação da sociedade pentecostense, porque não havia previsão de que cidadãos comuns possam participar ativamente das discussões envolvendo a cidade. Então tem uma série de aspectos ilícitos sendo cometidos em relação à questão do próprio plano diretor da cidade, em relação ao próprio estatuto da cidade, enfim, todos são coisas graves
mas que infelizmente estão passando despercebidas ou não estão recebendo a devida importância, a devida atenção. Por fim, eu gostaria de agradecer. Estamos hoje encerrando, né? Encerrando o segundo período legislativo, 2015. Queria agradecer a colaboração de cada colega vereador, né? Cada discussão que foi feita. Agradecer também pela paciência de Vossas Excelências. Muitas vezes nós nos excedemos na questão do tempo, mas com certeza esses excessos que são cometidos, eles são cometidos não de má intenção ou então para prejudicar quem quer que seja. São excessos que são cometidos em busca de se discutir matérias que são relevantes para o município de Pentecoste. Terminamos o ano, né, com uma vasta produção do ponto de vista legislativo, vários requerimentos, né, fizemos audiências públicas aqui sobre segurança, fizemos audiência pública sobre a questão do funcionalismo público, do servidor municipal de Pentecoste, fizemos também agora sobre habitação, enfim, uma série de situações que nós nos colocamos, né, em termos de defesa, especialmente defesa dos interesses da população, né, e é essa população que a gente agora, né, se dirige no sentido também de agradecer cada produção dessa, meus colegas vereadores, cada produção legislativa